boa tarde. O Estado começa hoje a série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. Nosso primeiro convidado de hoje é o vereador André Matarazzo, paulistano, tem 59 anos, é formado em administração de empresas e foi eleito vereador pelo seu então partido PSDB em 2012. Boa tarde, candidato. Boa tarde, prazer em estar aqui na TV Estadão. É mais uma iniciativa, né, que foi pioneira do jornal. Vereador, primeiro eu gostaria de começar perguntando para o senhor que, por enquanto, a sua candidatura ainda não tem apoio de nenhum partido, né? O senhor e o próprio PSD já considerou que os recursos do fundo partidário seriam concentrados mais para os deputados federais em 2018. Diante disso, o senhor consideraria uma aliança com a candidata do PMDB, a senadora Marta Suplicy, para se tornar vice-candidato ao lado dela? Bom, primeiro vamos pôr as coisas nos devidos lugares, né? Tem apoio do partido? Tenho, do partido pelo qual eu sou candidato, né, do PSD. Dos outros partidos, claro que todos conversaram, mas o que é ter apoio de partido? Você tem que ter identidade, né, tem que ter um bom programa que seja aceito pelos dois e uma identidade ideológica parecida. Me parece que o que prevaleceu não foi bem isso nas coligações. Então, efetivamente, acho que para nós foi mais fácil caminhar sozinho, em função das disputas que houve entre a Prefeitura e o governo do Estado, basicamente, para conseguir atrair os partidos, né? Então, eu acho que eu sou candidato a prefeito. Quando eu fui ao PSD, eu sabia exatamente da realidade, qual era o tempo de televisão que ele tinha, de que o prefeito Kassab aceitava o meu projeto para a prefeitura, até porque ele já tinha tido uma experiência conosco, PSDB, na prefeitura de 2005 a 2012, e, portanto, aceitava o projeto que eu tenho para a cidade, era compatível com o PSD, e que o fundo partidário também tinha consciência absoluta que ele é focado muito mais nos deputados federais do que para campanhas de prefeito. Mas o senhor admitiria uma aliança com a candidata Marta, caso lhe fosse proposto? Olha, não me fosse imposto, acho que proposto. Nunca é proposto. Eu acho que você tem, agora, nesse momento, você começa a estar na reta final desse processo, porque as convenções terminam no dia 5. Então, essas especulações ou discussões são naturais. E me parece natural também que o prefeito, o Gilberto Kassab, o ministro Kassab, considerando que ele é ministro de Estado do presidente Michel Temer, que é do PMDB, tenham essas conversas. Por enquanto, ninguém me falou nada e eu continuo candidato a prefeito pela cidade. Não estou considerando outras hipóteses. O senhor sempre foi muito crítico à gestão da Marta Suplicy e ao PT em São Paulo. O senhor hoje ainda mantém essa visão crítica em relação à gestão da Marta? Olha, Pedro, sem dúvida nenhuma, sou muito crítico ao PT desde a fundação do PT quase, né, até hoje, continuo bastante crítico. Com relação à gestão da Marta, nós sucedemos a prefeita Marta Suplicy. Uma gestão, ela, prefeita, tinha bons projetos, que a gente viu aí, todo mundo fala, todo mundo conhece, porém não tinha equipe. A equipe era do PT. E a equipe, da mesma forma que fez com a prefeita Erundina à sua época, a gestão do PT não é boa, né? Então você vê, com a Erundina, a gestão foi um desastre. Com a prefeita Marta, o PT não soube implementar os bons projetos. Com o prefeito Haddad, nós estamos assistindo. E com a presidente Dilma, o PT também foi um desastre. Então, eu acho que você tem aí um problema de equipe com relação ao desempenho daquela gestão, claro que mantenho as críticas. O senhor deu uma nítida poupada na candidata Marta Suplicy. O senhor falou do PT durante o mandato dela como prefeita, mas o senhor não personalizou a crítica. Então, vou reforçar um pouquinho. Posso personalizar, se você quiser. Por exemplo, ela fez um erro grande que ela reconheceu outro dia, que foi a questão das taxas. Faltou diálogo com a sociedade. Mas eu acho que é muito mais interessante a gente falar para frente, né, e propor e falar para frente, do que ficar criticando para trás o que todo mundo sabe, né? Eu acho que, como eu disse, nós sucedemos a prefeitura
obviamente, fizemos críticas, mas a gente percebe, foram críticas, e como eu faço, aliás, como eu faço com o prefeito Haddad também, são críticas a uma gestão mal tocada, né? Não conseguiu implementar projetos importantes para a cidade, e as prioridades não eram as essenciais. Até do governo da Marta eram, tanto que os céus tanto eram bons, que nós, na gestão Serra Kassab, fizemos outros 26 ou 27 céus, alguma coisa assim. O bilhete único que foi implementado naquela época foi complementado com o Serra, depois integrando também o metrô e outras coisas. Enfim, a gente não pode ficar... Quer dizer, o que é bom tem que ser aproveitado e o que é ruim, logicamente, modificado. O que o senhor aproveitaria? Do que? De bom, que é bom da gestão atual? Da gestão atual, a controladoria da prefeitura que foi montada foi uma boa iniciativa. Mesmo assim, ela pode ser melhorada e expandida. Vou aqui deixar claro também, isto não significa que eu ache boa a gestão do prefeito Haddad. A controladoria em si é uma boa iniciativa. O PSDB criticou muito da sua decisão de deixar o partido. Isso foi, inclusive, falado ontem no discurso do Mário Covas Neto, presidente municipal do PSDB. Eles dizem que era, numa democracia partidária, melhor resolver as coisas dentro do partido. Como é que o senhor avalia esse processo, o trauma que ficou da sua saída e complementando também, a sua relação com alguns tucanos importantes continua muito próxima? Se o senhor espera que tucanos como o Goldman, como o José Serra, que é seu amigo pessoal, vão ou apoiá-lo ou pelo menos ficar neutro na campanha para prefeito? Deixa eu te dizer, Pedro, que bom que ficaram chateados, né? Ficaram, que você usou um outro termo. Os criticaram, tucanos criticaram. O chato seria se tivessem achado tudo bem, né? Ainda bem, porque sabem o prejuízo que foi para o PSDB e sabem o erro que foi. Do Zuzinha Covas ter criticado, é até engraçado ele me criticar, porque ele sabe também, bem claramente, que ele só é presidente do diretório municipal porque o meu grupo do PSDB o apoiou, né? Então vamos assim só pôr as coisas. Criticar agora é fácil. Por que ele não me criticava antes, quando ele sabia qual era a minha posição? Interessante isso daí. Eu acho que as coisas a gente tem que falar de frente e na hora. Com relação... Não, eu tenho muitos amigos. Gente, eu passei 25 anos do PSDB. É uma vida. Então, óbvio que você tem amigos lá, tenho aliados lá, e eu tenho certeza, mas absoluta, pelo perfil de tucano que é tucano, pelo perfil, não tenho dúvida que votarão em mim. Claro que eu não vou ficar cobrando isso daí, porque amigo você não cobra, né? Você não precisa cobrar, você conhece as pessoas e não coloca eles em saia justa ou em situação de constrangimento, porque parte do PSDB tem ameaçado as pessoas, é ameaçado a tirar o emprego, ameaçado uma série de coisas, né? A expulsar do partido, tal, porque lá, não sei se vocês viram, os vereadores são obrigados a assinar agora um termo de fidelidade, né? Assinar, obrigatório, como se isso fosse uma coisa... Isso está no estatuto. Mas não vou comentar, isso é para a página virada, mas eu tenho certeza que terei voto de quem é tucano, sem dúvida nenhuma. Agora, o governador mostrou uma influência muito grande com os partidos políticos ao montar uma aliança em torno do João Dória, que tem 11 partidos e o maior tempo de televisão. Como é que o senhor avalia que foi a construção dessa... Eu acho que o maior seguinte, Pedro, não vou entrar no mérito, eu queria dizer o seguinte, o governo do Estado tem uma grande influência e um grande poder, claro. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, essa questão toda a discussão de fidelidade partidária, o senhor falou que teve 25 anos de PSDB. O senhor foi derrotado numa disputa interna, não sei se o senhor... Não fui derrotado, desculpa. Isso é uma coisa que se vai se repetindo a coisa e torna verdade. Não fui derrotado. Eu disputei uma prévia onde eu fui roubado, fui fraudado. E está no Ministério Público para ser julgado por abuso de poder econômico, compra de voto, lugares de votação em entidades do leve leite, uma série de coisas. Então, não tem essa. E eu não disputei, não teve o segundo turno, eu não participei. Saí antes e disse, não vou legitimar a fraude. Esse é o motivo que o senhor saiu do partido? Claro, porque o partido, aqui na capital, passou a usar métodos que nós, na época PSDB, criticávamos que o PT estava usando em Brasília. Loteamento, abuso de poder econômico, etc. Eu apenas vi que, daquela forma... eu disse até outro dia, era mais fácil terem me dito, tempo atrás, olha, não queremos você candidato, a nossa linha é outra. Seria muito mais fácil do que fazer todo
um teatro E desnecessário. a quem o senhor atribui essa fraude? A quem o senhor disse que foi roubado? Quem roubou o senhor? A quem coordenou a campanha do meu adversário. E quem coordenou a campanha do seu adversário? Não sei. E não é uma pessoa só, né? Foi um conjunto lá. Mas são métodos conhecidos dele, então não é um problema. Eu queria puxar para uma outra questão nacional. Essa campanha, ela traz uma lição nacional para dentro dela, que é o financiamento de campanha. Há uma diferença, mudou, não tem mais a doação da empresa privada. Queria saber como é que o senhor vai fazer, como é que estão as campanhas, doações de campanha. E hoje tem muita crítica ao modelo político de troca de relações com os empresários, muito discreto, muito escândalo envolvendo empresas que doavam dinheiro em troca depois de favores dentro dos governos. Como é que vai ser a campanha sem o dinheiro das empresas? Aonde o senhor vai buscar recursos para a sua campanha? E o que vai levar a população a confiar num político dentro desse cenário de tanto descrédito da categoria? Marcelo, você está falando uma coisa que é a pura realidade. Você tem a questão do descrédito do político e de todos os escândalos, né, que a política acaba trazendo. Você imagina a boa vontade de alguém que você fala assim, o cara não é político, não, eu preciso de ajuda para a campanha. Ah, tá ótimo, como é que eu faço? Ah, você dá um cheque para a campanha que amanhã é transparente, amanhã está na internet o seu nome com a doação. Você acha que o cara quer? Então ninguém quer pôr o nome em campanhas, né? Difícil. Portanto, posso te dizer que a arrecadação nessa campanha é muito difícil porque, primeiro, você tem uma crise econômica dramática no país. Segundo, tem esse problema das pessoas não quererem se aproximar das campanhas políticas. Então, a iniciativa até é boa, de você tirar pessoa jurídica, etc., é boa. Mas o problema é que ficou sem a tradição, com a crise econômica e com o certo preconceito que há com relação às campanhas, é muito difícil. E a lei deixou um vazamento que eu até acho grave, que deveria ser modificado, que é a possibilidade do candidato, ele próprio, vender até o seu patrimônio para pôr o dinheiro na campanha, o que privilegia, claro, candidatos perdulários ou ricos, né? Que terão prevalência sobre os outros, o que aí não me parece correto, quando a lei ela deveria procurar igualar a todos. Agora, onde você perguntou, Sim, onde eu vou financiar, é tentar com os amigos. Um pouco eu e os amigos, claro. E está conseguindo já? Como é que está o todo mundo sempre é muito simpático ao te dizer, claro, vou contribuir, etc. Mas sabe, julho, eu estou de férias, assim que eu voltar, a gente conversa. Então, eu espero que agora as pessoas comecem a voltar de viagem e, obviamente, te converse com mais objetividade. Né? O presidente Michel Temer tem o PSD na sua base de governo, tem o ministro Gilberto Kassab. Mas aqui em São Paulo ele tem a candidata que é a Marta Suplicy. Queria saber se o senhor gostaria de ter, se o senhor espera ter o Michel Temer no seu palanque, se o senhor vai reivindicar essa participação dele e se o senhor acha que ele é um bom puxador de voto ou o contrário, já que a popularidade dele não é muito alta. Mas, Pedro, por que eu poderia reivindicar o Michel Temer no meu palanque? Não entendi isso. Ele era presidente do PMDB até outro dia. É presidente da República. Como é que eu vou pedir para ele vir para o meu palanque? Não faria sentido. Não faria sentido. Agora, acho ele um ótimo puxador de votos. Claro, é o presidente da República, no momento que o Brasil está se recompondo. Vamos ver como é que as coisas andam. Mas no momento que o Brasil tem alguma esperança, né, de voltar a crescer, a se desenvolver. Claro que é um ótimo puxador de voto, mas não faria o menor sentido reivindicar a presença dele. Vamos falar um pouquinho da cidade, né, das propostas do senhor de São Paulo. O que o senhor acha que seria o carro-chefe do seu programa de governo? O senhor destacaria? Olha, eu destacaria, a primeira coisa é pôr São Paulo no rumo de novo. São Paulo perdeu a direção. São Paulo está sem gestão. Então está tudo solto. A prioridade, primeira, você pega a saúde da cidade, ela está absolutamente destroçada. Mas você tem lá as 500 UBSs, e 500 e poucas UBS, estão lá, as 150 AMAs, estão lá, não obstante o prefeito que falou que ia criar o tal do hora certa, né? Hora certa é pegar uma AMA, pinta de vermelho, coloca a plaquinha hora certa e continua sem médico, sem marcar hora, sem nada. Tem uma central telefônica a mais. E estão fazendo agora as AMAs de lata também. Nós conseguimos, na época da prefeitura, acabar com a escola de lata, agora estão fazendo AMA de lata. Então, é fazer esse sistema funcionar. Por exemplo, prontuário eletrônico,
que é uma coisa básica que deveria ter. Quando alguém vai numa AMA ou numa UBS, bota o nome da pessoa, aparece os exames que ela já fez, as consultas que ela teve e tal. Isso é básico e nós não podemos ficar sempre dizendo, estamos fazendo no gerúndio, né? Tem que implantar. Você tem a questão também da falta de médicos. O que é que está acontecendo que não tem médicos? É um absurdo. E você sabe que tem problemas na periferia, na ponta, que o médico não vai quando é funcionário, porque ele foi concursado, ele mora na Zona Sul e a vaga dele está na Zona Leste e vai ganhar a mesma coisa. Acaba que não vai. E mesmo hoje chegou ao absurdo de médicos das OS estão faltando, né? Que também é um absurdo, porque a OS paga salário de mercado. Então, acho que todas essas coisas, por exemplo, uma UBS, é razoável para você marcar uma hora, você ter que ir lá na UBS, marcar a hora, fazer a consulta, e você chega lá, nem sempre está aberto o agendamento, e não te dão essa informação por telefone. O certo é você, ou pelo telefone celular, ou pelo computador de casa, ou pelo computador da LAN House, ou pelo telefone de linha, poder marcar uma hora. Isso não existe, muito menos levar 6, 7 meses. Então, isso é uma coisa básica para se arrumar e que eu tenho certeza que a população urgentemente quer. Isso daí precisa isso. Você vê que estão até começando a falar em plano de saúde popular, porque a saúde pública, mas aqui não vamos nem falar. E até interessante, porque quem cuida aqui era aquele ex-ministro, o ex-ministro Padilha, que nunca mais ninguém viu e ele sumiu, né? A gente não ouve mais falar. Então essa seria uma prioridade de N prioridades, os investimentos na periferia, a iluminação que hoje é escura e tem tudo a ver com a questão de segurança, essa zeladoria, todo lugar de bagunça, de degradação, acaba trazendo problemas também de segurança. Então, são coisas que eu acho que você tem que atacar, ou seja, quem assumir a prefeitura tem que entrar pedalando, não dá, não no sentido da Dilma, né? Pedalando a bicicleta, ou seja, consertar o avião com ele em voo, porque a cidade está abandonada, e um programa para essa população de rua ser implantada assim no segundo dia. Quando o senhor era secretário das subprefeituras, o PT tentou colar no senhor a pecha de higienista. Esse debate voltou agora quando o prefeito Haddad, na polêmica dos cobertores. Tiraram ou não os cobertores para evitar os colchões, né? Os colchões, para evitar a favelização das praças públicas. Como é que o senhor resolveria esse dilema? Evitar a favelização das praças públicas, mas ao mesmo tempo tirar os moradores de rua de lá sem... Muitas vezes eles não querem sair de lá, né? Os moradores querem ficar nesse local. Vamos dizer que, quem sabe 10% gostaria de ficar, né? Nós são 16 mil na cidade, moradores de rua, que precisam cuidados especiais. É uma população que 70% dela tem ou transtorno mental ou dependência química, que se você tratar, pode voltar à atividade, né? Então ela precisa de atenção, acolhimento, etc. Na rua é o ciclo vicioso. O que nós temos que dar é abrigar essas pessoas. Tem que ter abrigo e aí você vai falar, não tem número de vagas. Claro que não, mas você pode fazer os hotéis sociais, nos inúmeros hotéis que existem hoje fechados na cidade, de pequeno porte, para abrigar essas pessoas. Tem que fazer os centros de referência para essas pessoas terem alguma coisa durante o dia, para se aproximarem, para começar a ter contato com o médico, para criar confiança, voltar um pouco ao convívio social. O pior dos crimes é a omissão de socorro. O que a prefeitura faz é deixar as pessoas à sua própria sorte com essa desculpa. Eles querem ficar na rua. Não querem. São pessoas que ou perderam a sua família, ou abandonaram a sua família, ou a família as abandonou. Elas precisam de tratamento. E 16 mil pessoas numa cidade do tamanho de São Paulo, dá para você dar uma atenção especial e um cuidado que elas merecem ter. A cidade de São Paulo hoje está com quase 2 milhões de desempregados, vereador. O que o senhor pretende fazer para tentar, que tipo de política o prefeito pode fazer para tentar reduzir esse número, que hoje talvez seja a questão mais grave em São Paulo, porque atinge diretamente as famílias, né? Duas políticas, né? A primeira é parar de criar problemas, mais do que já a crise está criando. Então eu fiz uma lei que foi a lei da comida de rua. Sabe que em São Paulo era proibida a comida de rua. São milhares de pessoas
que são empreendedores e geram emprego. Então, fiz a lei, regulamentamos a comida de rua, todo esse pessoal está formalizado com novas atividades gerando emprego. Isso é um lado. Mas o que a prefeitura teria que fazer? Parar de atrapalhar, quando eu digo. Primeiro, você vê hoje, você sabe que comércio fora do centro expandido, ele não é shopping center, é o comércio nas ruas principais dos bairros. Então, teria que ter tido muito cuidado em alguns lugares onde você coloca as faixas de ônibus, né, principalmente no período inteiro, e você aí impede carga e descarga, embarque e desembarque de pessoas e estacionamento. Isso está matando o comércio em muitos lugares. Faixas de ônibus são importantes e precisam, mas você pode tê-las nos horários de pico e liberar fora do horário de pico. E, ao mesmo tempo, de iniciativas a serem feitas. Desburocratizar e modernizar a gestão. Por que um alvará de funcionamento leva 6 anos? Não pode levar 6 anos. Isso devia estar tudo hoje. Nós estávamos fazendo uma época, pararam, é o licenciamento eletrônico. Pela internet, vem lá o protocolo, se em 60 dias a prefeitura não responder, está dado como certo e aí não pode ninguém ficar multando o cara sem razão. No caso da construção civil, não é possível, quer dizer, você tem lá o Plantas Online, que estava sendo implementado, de graça, também está paralisado, que é facilitar a entrada de projetos, desburocratizar e digitalizar para tirar também a possibilidade de manobras de corrupção e de demora. Hoje as construtoras, por exemplo, estão preferindo outras cidades. São Paulo virou um inferno para quem trabalha e para quem produz. Tenta fazer um evento na cidade, por exemplo, você vai ver as licenças, o tempo que leva, como demoram para discutir e tal, fazer um filme em algum lugar. Então, se você não transformar a cidade num local mais amigável para as pessoas, você não vai fazer. Estimular a economia criativa, que essa foi uma bandeira minha, inclusive muita gente gosta de falar. Não, eu não falo, eu fiz. Criei, por lei, os distritos criativos de São Paulo, para você dar incentivo a atividades da economia criativa, como, por exemplo, a atividade cultural, gera emprego e renda. O jovem de hoje não quer, que nem na minha geração, que você estudava, queria ser diretor de multinacional, gerente de banco e tal. O cara quer ser dono do próprio nariz. Então, você vê a quantidade de MCs, a quantidade de produtores de teatro, produtores de vídeo, fotógrafos, enfim. É uma série de coisas que a prefeitura, ela não precisa fazer muita coisa. É não atrapalhar e, para algumas áreas, dar um pequeno empurrão, como, por exemplo, estimular a implantação dos distritos criativos que eu criei por lei, com a ajuda até de um cara que conhece bem isso, que foi o Beto Lago e o Lucas Baruzzi. Eu queria perguntar só uma coisa dessa questão de São Paulo. A Câmara Municipal está discutindo o Código de Obras. Teve essa discussão, foi aprovado. Vocês entraram da oposição, entraram com o liminar, pedindo para suspender a votação. Que pé vai ficar o Código de Obras? Ajuda o próximo prefeito, o Código de Obras que está sendo discutido, do jeito que está sendo discutido? Não, ajuda. O que o Código de Obras precisa, e nós fizemos, foi justamente, entramos na Justiça, conseguimos uma liminar, porque ele foi votado sem o quórum mínimo necessário. O que acontece se você deixar ir para frente assim? Vai chegar o próximo prefeito, eu, se Deus quiser, vou sentar lá e vai começar uma enxurrada de projetos com problemas que vão entrar com mandado de segurança, dizendo que pode, porque o Código de Obras aprovado não tem valor, porque não tinha quórum na sua votação. Você precisa dar segurança jurídica. Ele, de certa forma, eu acho que até está razoável, ele não está ruim, ele só precisa ter as formalidades legais para entrar em vigor. Vereador, privatização. O que o senhor acha da tese de privatizar tudo em São Paulo, do Pacaembu ao Anhembi, passando pelos corredores de ônibus? São teses de quem não conhece a cidade, de quem não tem sensibilidade pública. Claro que você vai falar do Anhembi, Parque Anhembi realmente não é uma coisa que tenha sentido a prefeitura ter um parque para ficar alugando para eventos. Acontece que o Parque Anhembi, desde a nossa gestão, já está tentando ser vendido, concedido, alguma coisa. Não é fácil, principalmente tendo hoje o SP Imigrantes, lá o Expo, SP Expo, né, na Imigrantes, que é um parque gigantesco, moderníssimo e etc. Né? Então, mas ele já está sendo concessionado ou vendido. Tanto o Pacaembu também. O secretário de Esportes, Celso Jatene, tem uma proposta posta para o mercado.
Pacaembu tem coisa, você vê que, mas também quem fala nisso também já vai mudando, né? O Pacaembu vai privatizar, mas deixa o museu, não sei o quê, claro, ou seja, deixa o Pacaembu inteiro. A única coisa hoje que não é usada com constância é o estádio de futebol. Todo o resto do Pacaembu é o clube da cidade, importantíssimo, e dos melhores, gratuito para a população. Tem o Museu do Futebol, que está lá dentro também da população. O estádio tem um TAC do Ministério Público que você tem que acertar com a Viva Pacaembu não, que não pode fazer shows. O estádio tem que ser usado para... Então, acho difícil que algum privado compre se ele pode alugar a cada show. Depois, os custos que deram para falar isso não são reais. Eu vi outro dia também, vi numa matéria qualquer, que teve um candidato, que eu falo, aí não conhece a cidade, que falou que Interlagos custa 340 milhões por ano. Você imagina. Não há a menor hipótese de ter nada parecido com isso. Mas, por exemplo, você quer saber o que eu faria concessão eventualmente? A pista de Interlagos, a pista em si, jamais o parque. Aquilo não é um parque. Então, aí você falar, você tem que ter, pode ter formas de gestão. Até o Pedro Passos, que é presidente da Natura, tem uma ONG especializada, trouxe a tecnologia dos jardins, de gestão de parques, sem você cobrar ingresso, né? Obviamente, são parques públicos. Então, você tem soluções que você não precisa fazer nem concessão, nem nada. E, aliás, como você disse, você falou mais alguma coisa? Não vou nem entrar nessa discussão, porque a gente sabe que não é factível, não é viável. Mas a prefeitura tem que ter a máquina ajustada para aquilo que ela precisa, né? Você tem áreas que já são feitas pelo setor privado, por exemplo, no caso, boa parte da saúde, com as OSs. É um modelo de gestão que o Estado mantém o controle e a gestão operacional é feita com entidades. Então, eu digo, a administração privada é uma coisa, né? O setor privado é uma coisa. O setor público é completamente diferente. Vamos dizer que é mais ou menos você comparar ônibus e avião. Os dois são transporte, mas precisa habilidades diferentes e vocações diferentes. O senhor disse que quer começar, se o senhor for eleito, o governo pedalando nas ciclovias e ciclofaixas. Não vou pedalar na ciclovia, porque dizer assim, eu pessoalmente não ando de bicicleta, mas o senhor ando de motocicleta. Não, de ciclovias. Eu fiz a ciclovia quando eu estava com o Serra e com o Kassab, que vai do centro, até junto com o metrô, do centro até a Zona Leste. Depois o Serra fez a ciclovia do Pinheiros e fez a maior ciclovia de São Paulo, que poucas pessoas falam, que é a ciclovia do Parque do Tietê, vai até Salesópolis, são 78 quilômetros de ciclovia. Isso eu acho que é uma realidade na cidade, só precisa fazer bem feita, bem planejada e aonde ela é usada. Mas é um cartão de visita do Haddad. O Haddad já sinalizou que a campanha dele vai ser uma campanha muito voltada, inclusive, para atrair esse eleitor da classe média. Ele vai explorar a questão da ciclovia, o fechamento da Avenida Paulista, redução da velocidade nas vias. Você acha que ele acertou nisso e que isso realmente é um ativo eleitoral que ele tem para apresentar nessa campanha? Como foi o Cidade Limpa, no caso do... Eu não sei, né? Porque quando você vê a saúde do jeito que está na cidade, e acho que a saúde é uma prioridade, me parece bem mais importante, né? O transporte público, por exemplo, os corredores que não aconteceram, né? Claro, porque o problema é que o prefeito Haddad não tem nada para pôr na campanha que não isso. Cadê os corredores que ele prometeu? Cadê a hora certa que ele prometeu? As 55 mil habitações que fizeram 8 até agora? Cadê tudo isso? Os médicos, sabe daqueles médicos, não tinha aqueles médicos do Mais Médicos que ele fez, aquele carnaval todo, cadê? Onde eles estão? Então, cadê o Arco do Futuro? A inspeção veicular gratuita? Todas essas promessas de campanha, onde elas estão? Então, acho que para pôr, provavelmente na campanha ele coloca esses temas, porque são os temas que ele conseguiu pôr em pé. Eu queria saber do senhor, a gente está acompanhando as discussões dos municípios e dos estados com o governo federal e ninguém tem dinheiro para nada. Falta de recurso, houve um socorro ao estado do Rio de Janeiro recente. Queria saber como é que você vai administrar o orçamento da cidade de São Paulo, se o senhor já está planejando fazer corte de gasto, como é que o senhor vai administrar a provável escassez de recursos que vai ter
Marcelo... Isso só vai fazer, tipo assim, no primeiro dia você vai fazer uma, tipo, auditoria na prefeitura? Não, isso se faz, né? Tem qualquer lugar que você sempre faz uma auditoria para ter a certeza que você é daquele momento para frente. Mas eu vou te dizer, quando nós tivemos a prefeitura de 2005, eu fiquei até 2010, final de 2009, sei lá, nós tínhamos um orçamento, você imagina, de 14 bilhões, né? Pequeno, 14, 15, conforme o ano. Hoje a prefeitura tem um orçamento de 52 bilhões, é maior do que o crescimento de inflação. Com uma vantagem, fez a renegociação da dívida, que começou com o Serra, continuou com o Kassab, o Haddad conseguiu concluir. Essa redução da dívida deu um respiro que vai permitir que a prefeitura tenha cerca de 3 a 4 bilhões ano de investimento. Se você priorizar as coisas, isso que eu digo, fundamental é priorizar o que vai fazer, porque com aquele orçamento pequenininho não, proporcionalmente menor de 2005 que foi até 2012, vamos dizer, esse período, para se ter uma ideia, foram construídas pela gestão Serra Kassab, da qual eu fazia parte, 150 mini hospitais, que são as AMAs, 2 hospitais grandes, o Cidade de Tiradentes e o Hospital de Mboi-Mirim, até administrado pelo Einstein um, pelas Marcelinas outro. Foram reformadas todas as escolas, todas as unidades de saúde, e foram construídas 350 escolas novas e reduzidas e eliminadas as escolas de lata. Pavimentamos 1.400 ruas novas, fizemos acho que 1.000 quilômetros de calçadas. Recapeamos 2.000 quilômetros de vias. Tudo isso por orçamento da prefeitura. Quer dizer, se você der prioridades e tiver equipe, esse é o ponto-chave. Ter gente competente para pôr projeto em pé e tocar, que a coisa mais difícil não é ter ideias. A coisa mais difícil é você fazer as ideias andar. Para isso, você tem que conhecer a máquina pública e tem que ter gente com experiência na máquina pública. O senhor falou dessas prioridades. Só para fechar, o senhor falou de prioridade. Qual o seu primeiro cheque que o senhor assina com esse dinheiro que o senhor falou que vai ter para o orçamento? Não sei qual é o primeiro cheque. O senhor falou prioridades. Prioridades eu acho é o início dos investimentos na saúde, que são muito, muito importantes. Porque o que eu acho que dá para você começar a fazer e não ter que assinar cheque de cara é botar em ordem a zeladoria da cidade. Está muito, muito ruim. Mas os primeiros cheques serão para a saúde, que, a meu ver, ela é cruel com a população de São Paulo. Isso tem que mudar. Não é aceitável São Paulo ser uma cidade tão desigual como é hoje. E até me incomoda quando eu vejo todo mundo falar São Paulo, cidade sofisticada, contemporânea. Imagina. Uma cidade onde morreram 6 pessoas de frio nas ruas durante esse ano, aqui da cidade, não dá para dizer que é uma cidade moderna e muito menos contemporânea. A cidade moderna e contemporânea, ela é inclusiva, ela é toda igual, ela não está como a nossa, que é dividida, né? O centro expandido, infraestrutura do século XX, não está no XXI, porque o asfalto é ruim, a iluminação é ruim, etc. E a periferia estacionada no século XIX. Eu acho que são coisas que nós temos que, urgente, é mudar o olhar sobre a nossa cidade. Ter um olhar onde a prioridade serão as pessoas e não a grande obra.